Ives Granga Martins, jurista, grande jurista brasileiro, doutor Ivens. Um prazer poder recebê-lo aqui na BMC News. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma grande alegria também. Fico aqui à disposição dos amigos para responder o que quiserem, se eu puder. Claro. Doutor Ives, nesse momento institucional bastante delicado do país, se fala muito no artigo 142, né? E há muita confusão. O senhor, como um grande jurista que dispensa comentários, o que seria este artigo 142? Em que momento que o presidente da República ou algum poder pode evocar este dispositivo constitucional? Olha, o dispositivo foi colocado na Constituição para não ser aplicado. Isto é, para um momento em que a democracia estivesse de tal forma desequilibrada, em que um dos poderes, não podendo se entender com o outro, recorresse às Forças Armadas e a função seria exclusivamente e pontualmente para repor a lei e a ordem. Foi colocado na Constituição, eu participei de audiências públicas e acompanhei e comentei o artigo, nos comentários que fiz à Constituição até 97, eu e o Celso Bastos, em 15 volumes, mais de 10 mil páginas, mostrando que era colocado lá mais como uma ameaça aos poderes para que se entendesse. E teria que haver uma ruptura monumental de algum ponto em que não houvesse convergência dos poderes para que eles pudessem pedir para que houvesse a reposição da lei e da ordem, a garantia da lei e da ordem. A evidência, no momento, não há a menor possibilidade de aplicação do 142. Nós tivemos uma eleição que correu, embora realmente o Tribunal Superior Eleitoral tenha sido muito mais simpático à candidatura do Lula do que a do presidente Bolsonaro. As redes conservadoras foram proibidas nos últimos 15 dias de atuarem, mas não houve no processo eleitoral, quando os eleitores votaram, nada que justificasse a aplicação de 142. Não houve uma fraude sistêmica, se houve ou não foi comprovado absolutamente nada, então o 142 é rigorosamente inaplicável. E se viesse a ser aplicado em alguma hipótese no futuro, seria pontual, isto é, desde que houvesse uma ruptura num determinado ponto, mas jamais para desconstituir poderes. É o que eu sempre escrevi. Vale dizer, por exemplo, vou dar um exemplo. Daniel Silveira foi preso. Se o Congresso Nacional dissesse não aceitamos a prisão, porque ele é inviolável por qualquer manifestação, e o Supremo continuasse, e o Congresso fosse até as Forças Armadas e dissesse nós julgarmos por falta de decoro parlamentar, o que poderia as Forças Armadas dizer é o seguinte, não pode ser preso, e acabou. Não poderia desconstituir poderes, não poderia retirar ninguém. Então, é de uma aplicação tão limitada e foi colocada para nunca ser utilizado, e que, nesse caso, hoje, com uma eleição que correu normalmente, sem nenhum problema maior, seria rigorosamente inaplicável. Doutor Ives, a gente tem visto, o senhor tocou num ponto aí muito importante, né? O caso do Daniel Silveira, a gente debateu bastante aqui também na época. A gente viu várias situações do STF ali, no qual a população foi criando realmente ali, vamos dizer assim, né? Uma intolerância em algumas dessas medidas do próprio STF, a questão da censura que aconteceu também por parte do TSE, nas redes sociais, a mídia não dando muita exposição também, em alguma parte das mídias, não dando muita exposição aos fatos em si. O senhor não acredita que essa manifestação, essa revolta da população agora, não seja aí realmente uma sinalização de que o povo pretende ir à frente até em fazer querer uma ruptura exatamente do judiciário, em criar essa ruptura por uma revolta desse posicionamento, vamos dizer assim, que muitos têm alegado? Veja o seguinte, de um lado,
eu não vejo como poder haver uma ruptura. Ruptura só haveria se as Forças Armadas concordassem numa ruptura, que é a única que pode realmente fazer a ruptura. As Forças Armadas são escravas da Constituição e não há um motivo constitucional para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a imagem do Supremo perante o povo está desfigurada. Se nós pegarmos o Supremo até 2002, quando era considerado uma das instituições mais respeitadas da República, e a forma como o Supremo hoje é examinado por uma parte significativa da população, que considera que ela tem uma atuação política, interferiu nas eleições, censurou, reestabeleceu a censura, que a Constituição não permite. A própria ministra Carmen Lúcia disse: sou contra a censura, é censura. Eu acho que é um momento excepcionalíssimo. Demonstra que aquela figura até 2002, Moreira Alves, Cordeiro Sidney Sanches, de um Supremo intocável, admirado pela população, já não existe mais. Uma parte considerável da população tem a figura do Supremo completamente, eu diria, desfigurado, o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu entendo que cabe aos próprios ministros recomporem a imagem. Houve uma atuação, uma preferência durante a candidatura e os ministros, a essa altura, já devem ter percebido que pelo menos quase metade da população considera que houve uma intervenção por parte da Suprema Corte. E a reconfiguração da imagem do Supremo para voltar a ser o que era, porque não é no momento, cabe aos próprios ministros fazerem. Então eles vão ter um dado que, a meu ver, vai fazer com que eles reflitam um pouco. Nós vamos ter um Senado, que é onde o Supremo pode ser examinado e que pode haver impeachment de ministros da Suprema Corte, hoje muito mais, digamos, fiscalizador da Suprema Corte do que é o Senado, que vai terminar o seu mandato agora no dia 31 de dezembro. Eu tenho a impressão, com juízes como Sérgio Moro, Mourão e outros que lá estão, eu creio que, enfim, é possível que o Supremo venha reconfigurar a imagem que tinha até 2002 e que os poderes voltem a ser harmônicos e independentes. Enfim, um velho professor de Direito Constitucional é o que eu desejaria. Pode ser o wishful thinking, mas eu tenho a sensação que com um controle maior do Senado é possível que o Supremo volte a ter a imagem que tinha perante a população, que hoje, em quase 50% do país não tem, decorre fundamentalmente deles mesmos conseguirem recompor, porque, enfim, são conhecedores do direito. Justamente pelas inconstitucionalidades, né, que a gente vem citando aqui. Doutor, eu queria primeiro entender sua visão desse silêncio do presidente Jair Bolsonaro, né, desde a vitória de Lula, aí já a gente vai para o segundo dia sem nenhuma manifestação da família ou dele, nenhuma manifestação de nenhum assunto ali, né, principalmente sobre a derrota a reeleição. E eles apresentaram ali algumas provas na semana passada em relação ao chamado radiolão, né, das inserções, em que essas provas não foram aceitas, não houve investigação por parte do TSE e fraudes eleitorais que são citadas sempre ali correntemente pelo presidente da República. O Exército ficou de enviar um relatório ao TSE em relação a essas possíveis fraudes, ainda não revelou mais. Muitos dizem, inclusive, que tem provas ali de fraude. Minha pergunta é a seguinte: se o STF rejeitar essas provas que eles dizem ter, a quem recorrer? Veja o seguinte, em primeiro lugar, eu tenho a impressão que não deve ter havido muitas provas. Pode ter acontecido, numa ou outra urna, mas uma, digamos, fraude sistêmica, que é a única que justificaria, digamos, a anulação da eleição, eu duvido muito. Isso foi fiscalizado pelo Ministério Público Federal, pelos próprios militares, realmente os partidos estavam lá também para fiscalizar. Então, eu não acredito. Por outro lado, eu não posso responder o que o presidente está sentindo.
Mas eu tenho uma impressão que eu acho que também os senhores devem ter, as senhoras devem ter tido, que é o seguinte: nunca houve uma diferença tão pequena. Houve uma vitória por uma minoria inexpressiva, maioria inexpressiva, pouquíssimo, 50,8%. E houve uma minoria expressiva, 49,2%. Quer dizer, praticamente metade do Brasil não concorda com o presidente Lula. E o presidente Lula vai ter uma necessidade de negociar. Por outro lado, eu tenho a impressão que, apesar de derrotar de uma série de fatores, as leis conservadoras não poderem se manifestar nos últimos 15 dias, o episódio do Roberto Jefferson, essa colocação, enfim, de um controle de rádios que não puseram as inserções, e, por fim, o próprio episódio com a deputada Carla Zambelli, eu acho que ela foi acuada, mas, de qualquer forma, não auxiliou o presidente Lula. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro, foram 2 milhões de votos. Eu tenho a sensação que, se ele perceber que ele é uma força real política, porque ele teve 58 milhões de votos, alguns por exclusão e outros por convicção, mas a verdade é que ele pode liderar metade do Brasil e pode, evidentemente, continuar sendo uma força política, como o Lula continuou uma força política, mesmo quando derrotado e mesmo quando preso. O que vale dizer, eu tenho a impressão que, se ele for bem orientado, no sentido de perceber, teve 58 milhões de brasileiros e 125 milhões que votaram, que apoiaram a sua candidatura, ele pode ser uma força política e exercer uma função de diálogo e de controle e de fiscalização, fazendo com que o Brasil possa crescer sem radicais de um lado e de outro. Porque a impressão que eu tenho hoje, a necessidade do presidente Lula de dialogar, de conversar de um lado, e a necessidade de haver uma liderança de oposição, que é o que forma a democracia, de outro lado, vai afastar os radicais, seja os radicais de esquerda, seja os radicais de direita. Eu tenho a sensação que, se o presidente Bolsonaro raciocinar, ele teve 58 milhões de brasileiros, com ele apenas 2 milhões de brasileiros a mais votaram no presidente Lula. E o que vale dizer, ele tem uma liderança efetiva no país. Então, cabe a ele aproveitar essa liderança, exercer a função democrática, fiscalizar o governo, dialogar naquilo que for bom para o Brasil e continuar com uma força para as próximas eleições. O que ele não pode, a essa altura, ser abatido, perder, etc., porque isso é próprio da democracia, ganha, perde. Agora, perder por uma diferença de menos de 2%, num eleitorado de 125 milhões de brasileiros, por 2 milhões de votos, é uma força monumental. Ele não pode desistir, fiscalizar, evidentemente, colaborar naquilo que for bom para o país, não permitir que volte a corrupção de mensalão e petrolão, que o papel de fiscalização que ele pode exercer com todos aqueles que o apoiaram em relação ao governo do Lula, para que não ocorra o que aconteceu dos 2 maiores escândalos de corrupção. Isso acho que vai ser um papel importante que o presidente Bolsonaro e os que apoiaram vão exercer, e um diálogo para aquilo que for bom para o Brasil, porque a democracia se faz principalmente no diálogo, quando não existe uma força tão predominante que a outra não tenha voz ativa. O presidente Lula vai ser obrigado a negociar, porque ele é presidente para pouco mais de 50% do Brasil. Pouco menos de 50% do Brasil não quer o presidente Lula. Então, um cidadão hábil que exerce a presidência sabe perfeitamente que vai ter que dialogar, porque a democracia é diálogo, e se quiser realmente levar o Brasil, 100% do Brasil para frente, vai precisar conversar com a oposição, ser fiscalizada pela oposição, e nesse ponto o presidente Bolsonaro vai exercer uma função extremamente importante. O que eu não entendo é o silêncio dele, e se eu tivesse que fazer um discurso tendo sido derrotado
Eu nunca fiz política, a não ser como presidente de um partido, mas nunca exerci cargo público nenhum. Fui apenas um modesto professor de província e um advogado do esforçado e velho. Eu, entretanto, se eu tivesse, eu ia dizer o seguinte: ia agradecer os 58 milhões de eleitores e diria que vou fazer o papel de auxiliar o Brasil fiscalizando, colaborando no que fosse positivo, mas fiscalizando para que Mensalão e Petrolão não acontecessem de novo. Doutor Ives Gandra, até que ponto o senhor acredita que os atropelos inconstitucionais por parte do Supremo Tribunal Federal, eu chamaria até muitas vezes de lambanças, né, levaram a esta situação hoje de paralisação do país por parte dos caminhoneiros, pessoas discutindo o artigo 142, e até que ponto também todos esses atropelos inconstitucionais, a censura que ocorreu seletiva durante o processo eleitoral, pode ser um argumento jurídico para reivindicar uma suposta fraude eleitoral? Acho que não há campo para isso. Eu acho que, efetivamente, houve uma interferência disso no resultado. Resultado tão leve de 2 milhões de eleitores apenas, num eleitorado de 125 milhões de brasileiros, é uma demonstração que fatores que poderiam ser pequenos, com diferenças maiores, afetaram efetivamente. Estou convencido que 2 semanas sem os canais conservadores poderem fazer propaganda para o presidente Bolsonaro, terminou afetando. E eu já tenho dito isso em jornais. Nós tivemos uma justiça eleitoral, uma tendência, evidentemente, à esquerda. Não houve punições, propriamente, de nenhum canal de esquerda, naqueles que vieram fazendo propaganda permanente do presidente Lula, e houve das redes, como, por exemplo, a Jovem Pan, que era mais crítica, inclusive agora tendo que refazer a sua maneira de atuar para continuar, faz com que houve uma interferência. E como eu vivi o processo constituinte, sei perfeitamente que o que não queria se ter em nenhum momento, o artigo 220 da Constituição é claríssimo em dizer que a comunicação social não poderia ter qualquer tipo de limitação. Basta ler o artigo 220 da Constituição. E o que nós vimos, a própria ministra Carmen Lúcia, quando eu dava palestra com ela, na época que ela era procuradora do Estado, nós dois defendíamos a democracia ampla, nenhuma limitação para o exercício do direito de pensamento, da liberdade de expressão. Ela mesma reconheceu que a Constituição proibia a limitação, mas, enfim, considerou excepcionalismo. E se ela tivesse votado contra o ministro Alexandre de Moraes, o que nós teríamos era algo completamente diferente, porque seria um 4-3 contra a censura, porque foram 4 votos a favor da censura e 3 votos contrários à censura. Se a ministra Carmen Lúcia tivesse votado de forma contrária, nós teríamos tido, evidentemente, uma situação diferente, a meu ver. E no Supremo Tribunal Federal, o resultado foi 9-2. 9 favoráveis à censura e 2 contrários, mas se compreende também 7 ministros tinham sido indicados pelo PT. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre os ministros, estou apenas analisando o resultado das suas decisões e a possibilidade de influência nas eleições como nós tivemos. Indiscutivelmente, com uma diferença tão pequena, é possível que essa censura e esses erros também de Roberto Jefferson, etc., tenham prejudicado. Mas talvez seja a limitação, entende, das redes conservadoras na exposição das posições do presidente Bolsonaro aquilo que mais afetou. E é possível que isso tenha sido decisivo. Mas a essa altura não se tem que. Já houve eleição, os eleitores já se pronunciaram, já tomaram uma decisão com base nas informações que tinham. O que nós temos que fazer é respeitar o resultado das eleições e, principalmente, fazer com que o presidente Bolsonaro compreenda que a melhor forma de uma democracia crescer é ter uma oposição consciente
lembrando aquilo que dizia o lema da UDN. Ali, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Para podermos ter liberdade nesse país, democracia, uma vigilância permanente do novo governo, com praticamente 50% da nação representando a oposição. O que, de um lado, vai auxiliar, o governo tem que ser o melhor possível para que não seja punido pela oposição. Em segundo lugar, esta oposição representará o pensamento de uma ala poderosa do país que não acredita que os caminhos da esquerda que arrasaram a Argentina, aliás, o presidente da Argentina já veio cumprimentar o presidente Lula com a economia absolutamente frangalhada pela esquerda e veio cumprimentar por uma razão muito simples, ele vai precisar de auxílio do Brasil e o presidente Lula é capaz, como auxiliou Cuba, como auxiliou Nicarágua, que venha fazer, mas vai ser controlado por uma oposição mais forte. A verdade é que não vai poder seguir aqueles caminhos de Maduro, de Nicarágua, do Chile, da Argentina, que estão destruindo a sua economia, porque a oposição não deixará, o mercado não deixará. Os próprios economistas que estão apoiando o presidente Lula, como Henrique Meirelles, Garçarilha, etc., não são favoráveis a essas loucuras que estão sendo apresentadas em outros países latino-americanos. Tenho a impressão que ele estará governando com muito mais controles do que poderia ter e que teve no primeiro governo, que ganhou uma margem muito tranquila a eleição. E, naquela ocasião, teve a habilidade de trazer o Henrique Meirelles para presidente do Banco Central. Tenho essa impressão que, a essa altura, os radicais do PT não vão poder influenciar, porque se forem, eles vão perder para a oposição e não vão ter, haverá uma barreira natural por parte do Congresso, que não é do PT, o Congresso é mais conservador do que de esquerda, favoráveis a quaisquer loucuras do governo. Creio, ganhou a eleição, vai tomar o poder, isso é própria democracia. Bolsonaro sai fortalecido, quando todos pensavam que ele ia perder por 12 milhões de votos. Simone Tebet de 4 milhões, 3 milhões do Ciro Gomes, 5 milhões e meio de diferença, dariam 12 milhões. Teve 2 milhões apenas. Ele não avançou em nenhuma cidade em que ganhou no primeiro turno. Perdeu em 251 cidades em que ganhou no primeiro turno. O que vale dizer, há uma oposição forte no Brasil. E, a meu ver, se a oposição for consciente, se o Bolsonaro perceber esse papel de uma oposição consciente para que o Brasil possa ir à frente, o próprio presidente Lula não terá outro caminho também do que tentar ser competente, para que nós possamos, evidentemente, progredir. Acho que não foi mal para a democracia essa diferença tão pequena, porque essa diferença tão pequena auxiliou efetivamente o país, a essa altura, poder ter uma democracia, um governo que tem que ser responsável, que vai ser controlado, uma grande democracia, por uma grande oposição. E uma oposição que foi sempre contrário a mensalão, a petrolão, a corrupção, que vai, evidentemente, ficar com os olhos para que não ocorra no novo governo do Lula, que ocorreu no governo da Dilma, que ocorreu no primeiro governo do presidente Lula. Enfim, eu sou, apesar dos meus 87 anos, já ser um cidadão com todas as limitações físicas possíveis, um deficiente físico, ando de andador, etc., apesar disso, eu tenho espírito jovem de achar que, enfim, nós temos que ser otimistas sobre o futuro do Brasil. Muito obrigada, doutor. Um grande profissional. Para a gente é um orgulho ter tido essa oportunidade de conversar com o senhor Ivens Gandra Martins, grande jurista, grande profissional, admirado por todos. Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Da mesma forma, um grande abraço, Isabela, Paula e meu caro Alain. Tudo que é de bom. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor. E a gente